O sombra do Lula caiu. Essa semana estourou um novo escândalo em Brasília a respeito da exoneração do general Gonçalves Dias. O general Gonçalves Dias era chamado de o sombra de Lula porque ele fazia parte da segurança do Lula desde o seu primeiro governo. Era um homem de confiança de Lula. Bom, o caso está muito mal explicado. A gente não tem ainda uma ideia do que realmente deve ter acontecido. Há várias hipóteses. Primeira, a hipótese absurda de que o PT que organizou tudo aquilo, né? É uma coisa absurda. Imaginar, por exemplo, um governo que ganhou apertado, uma diferença muito pequena do Bolsonaro, em início de governo, não estava usando ainda os instrumentos da República, estava em um hotel, não estava morando no palácio, ou seja, fazendo acordos políticos, conversando com os políticos para fazer o governo, teria tempo de armar uma coisa daquilo que nós assistimos pela televisão. Eu acho totalmente inviável essa hipótese. O que pode ter ocorrido é que o governo soube de que haveria uma manifestação na rua, manifestação de rua, e que não havia uma ordem explícita de segurança, de proteção ainda, porque, inclusive, o próprio GSI não foi modificado, era o mesmo de Bolsonaro. Ou seja, os mesmos membros, não havia preocupação em trocar a segurança do governo, ou seja, estava tudo como era antes. Então, imaginar que talvez eles tivessem não relaxado, mas não propositadamente, e aí foi a oportunidade que eles tiveram. Essa é uma hipótese. Ou talvez o próprio governo tenha percebido isto e deixado uma armadilha para os bolsonaristas, que caíram feito patinhos na lagoa. Ou seja, foram traídos por esse artifício, essa armadilha que o próprio PT organizou. É uma hipótese. A outra hipótese, talvez, é de que, como o GSI não havia sido ainda modificado, lá dentro tinha ainda a grande maioria dos militares eram bolsonaristas, quem sabe se eles não quiseram, de uma certa forma, queimar Gonçalves Dias, ou seja, o seu irmão de arma, né, numa oposição, porque era lulista, é uma hipótese. Por que razão as fotos dos militares estavam nubladas? Havia alguma razão, só aparecia a foto, a imagem do Gonçalves, né, do Gonçalves Dias. Então, tudo isso é muito estranho. Antes, Lula não queria a CPI, e aí a ideia de que ele não queria, porque talvez o PT tivesse envolvido nessa história. O importante é que precisa ter a CPI. Agora, uma CPI que vai confrontar com duas coisas importantes para o país, que é a questão do arcabouço, que vai ser votado, e a reforma tributária. Então, o país vai parar para discutir, para saber o que aconteceu nesse dia fatídico, dia 8 de janeiro, né? Bom, outro aspecto dessa semana também interessante foi as coisas que o Lula falou da guerra da Ucrânia. Ora, se ele quer ganhar a medalha do Prêmio Nobel da Paz, ele não pode definir o lado que ele quer negociar a paz. Quem vai negociar a paz tem que estar alheio às duas partes. Ele defendeu a Rússia, ou seja, sem saber o que a Rússia fez na Ucrânia, o mundo todo está vendo. Agora, recentemente, os repórteres fotográficos que ganharam um prêmio internacional pela foto daquela mulher grávida no momento
de um parto, ferida, sendo transportada na própria cama da sua casa por soldados, por populares, correndo para a maternidade, e onde ela veio a falecer e a criança também veio a falecer. Ou seja, os russos estão destruindo o país da Ucrânia, e a Ucrânia está se defendendo como pode, quer dizer, ele vai defender agora a Rússia. Como é que ele quer negociar a paz? Ele quer ter o prêmio Nobel da Paz. Quem não se lembra daquela enroscada que ele se meteu lá com o Irã, que ele quis negociar a guerra do Irã, que passou vexame, uma vergonha para o Brasil? Que coisa mais ridícula. Ou seja, ele está pensando que ele está no ABC, está numa mesa de discussão de aumento de salário. Hoje, o Brasil não tem condição de discutir paz. Qual a razão para um país sentar à mesa com outros países, com outras nações organizadas, para discutir a paz? O que nós temos a oferecer? Países que sentam à mesa para discutir têm poder, têm armas, têm exército, têm bomba atômica. O que nós temos? Que poder nós temos? Da conversação? Gente, isso é muito ingênuo para o Brasil, né? Imaginar que um indivíduo sai aqui da América do Sul e ir lá discutir e resolver o problema da Rússia, que é uma questão. A guerra da Ucrânia e da Rússia tem mais de 1000 anos, ou seja, é uma guerra histórica, é uma situação de formação de países, que ele acha que ele vai resolver isso no final de semana. Me poupe, né? Eu acho que isso está demais. Bom, outro escândalo é do Moro. Ou seja, os políticos não perdoam o Moro e não vão perdoar o Moro até a última geração de Moro, porque ele mexeu nos políticos, ele mexeu no Supremo Tribunal Federal. A lama da Lava Jato começou a entrar por debaixo da porta dos gabinetes dos ministros. Os ministros do Supremo Tribunal não toleram o Moro, porque ele sabe, ele conhece, ele tem depoimentos de tudo isso que ocorreu. O interessante é o seguinte: uma foto, um vídeo montado numa festa que não tem comprovação, foi editado, pode ser falso. Hoje, com os efeitos do chat, é possível você criar imagens, colocar frases nas pessoas, nas imagens. Então, o Moro está sendo sacrificado. O interessante é o seguinte: alguém se lembra do episódio do Janot, que foi o Procurador-Geral da República, que entrou armado no Supremo Tribunal Federal para matar Gilmar Mendes? Que razão é esta de um membro do governo, um membro da Justiça, querer assassinar um membro do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que quem deveria ser investigado seria o Gilmar Mendes.